Chegou no meio dessa semana, maluco chegou pra mim. Aí, Brunão, você viu do que o Sanji foi chamado? De asas. Asas do quê? Do rei. Rei dos piratas. Aliás, asas do rei dos piratas. Você viu? Você viu a Black Maria chamando ele? Segundo em comando. Chamou ele de segundo em comando. A realidade foi um pouco mais sutil do que essa, mas vamos lá falar do capítulo 1020 de One Piece. Lembrando, toda semana tem vídeo comentando o mangá, galera. Então, se você ainda não for inscrito, lembra de sempre estar inscrito no canal e tá com o sininho ativado para não perder as notificações dos vídeos que saem sempre aqui, beleza? Vamos lá falar do capítulo 1020, que começa de um jeito engraçado, né? É engraçado o Kaido quando a gente tem esses momentos de exposição, ele chegando dizendo, no começo assim, do nada, fruta do cachorro, Inui no Nomi, modelo Zoa mítica, Okuchi no Makami. Essa fruta foi difícil de encontrar. Mas galera, o sonho da fruta do Kirin está morto. Eu confesso que quando eu vi todas as descrições, todas as referências da criatura do Kirin, eu fiquei, cara, que sensacional a questão do gênero, do animal, da criatura, se é algo que seria ambíguo, a gente não saberia dizer se era masculino ou feminino, várias referências, tinha muita coisa a ver, e eu me apaixonei pela ideia, só que não, foi outra criatura que, assim, existem algumas referências, dá pra tirar algumas referências, mas eu acho que não tanto quanto a hipótese que era a fruta do Kirin. Mas vamos lá falar sobre esse animal, que seria o Okuchi no Makami, ou Oguchi Makami, dependendo da variação da escrita da criatura. Mas esse seria um lobo-deus, acima de tudo, adorado sob o nome de Oguchi no Makami, também sendo uma versão arcaica do lobo Okami. Vocês lembram daquele jogo de PS2 que eu tinha, inclusive? Okami? Ele já foi um deus muito popular e ainda hoje é adorado em alguns santuários. Relatos históricos antigos do Japão relatam essa história mítica de como a divindade lobo, um lobo branco, olha só a coincidência, em tempos de necessidade que apareceu repentinamente a Yamato Takeru. Olha só a coincidência do nome ali, né? Esse sendo filho do imperador Keiko. Olha só que louco, né? Seria esse imperador uma referência ao Kaido e o filho desse imperador, com o nome de Yamato aqui, sendo referência ao Yamato, e no caso dessa criatura mítica que apareceu para o Yamato, sendo o poder da fruta que acabou chegando até o personagem, é uma referência interessante. Mas voltando à história aqui, esse filho do imperador, o Takeru, ele se perdeu em uma estrada perto de Mitake-san, quando um demônio local transformou-se em um cervo branco e obstruiu a estrada. O lobo branco mostrou-lhe o caminho e deixou seu exército no caminho certo. E Takeru ordenou que o lobo branco ficasse em Mitake-san, como um verdadeiro deus, a fim de matar qualquer demônio local. Talvez isso possa ser uma referência à fala, o diálogo entre eles desse capítulo, o diálogo entre o Kaido e o Yamato, falando sobre o Kaido, falando sobre o dever dele. Olha só, você só precisa, o Orochi ele já fez tudo, você só precisa continuar o legado que foi construído até então. Você precisa dar sequência a tudo isso, a todo esse império que foi construído. E outra referência interessante que eu acabei encontrando também é que disse que essa criatura tem uma forte capacidade de proteção contra o mal, especialmente contra incêndio e roubo. E olha só que coincidência, né? O castelo, o palácio aqui de Wano sendo colocado em chamas, sendo incendiado, e ele sendo um dos personagens que está impedindo, tentando impedir que esse castelo pegue fogo. Pelo menos ele estava fazendo isso também. E muito engraçado o Kaido falando do Orochi, né? Tudo bem, olha só, mas, cara, você tem que me entender. Ele pode ser um ditador, mas você tem que ver, olha só, ele transformou esse país numa maravilha de fábricas. Olha só quantas fábricas. Tudo bem, ele é um ditador, ele é um tirano, mas, pô, você tem que ver o lado bom. Você tem que ver o contexto, você tem que ver o outro lado da história. E depois, eles dois com um clash entre um Bottle Breath e uma habilidade nova apresentada pra gente do Yamato, que seria a Presa Divina Glacial, ou seja, uma habilidade que cria uma antítese, como gosta de falar o meu brother Tassiano, né? Uma antítese entre essas duas habilidades, uma de fogo e outra de resfriamento de gelo. E como esse clash foi igualado, os dois poderes eles foram igualados, fica aí a questão, né? Se os dois personagens eles estão lutando de igual para igual, se acabou a rivalidade, se não existe mais argumentos, se o Yamato ele realmente tá acima do Zoro e do Sanji. É aquilo, a gente viu no quadro anterior, quando ele foi defender uma habilidade do Kaido, ele foi isolado lá pra trás, enfim, é aquela coisa.
é aquele de igual para igual até a segunda página. Em algum momento, provavelmente quando o Luffy estiver subindo lá pro topo de Onigashima novamente, esse vai ser o momento em que o Yamato ele não vai conseguir manter a luta no de igual para igual, como todo mundo gosta de falar. Tipo, eu não tô desmerecendo o mérito dele ter feito tudo isso até então, mas é aquilo. Uma hora ele vai ser subjugado também. O segundo cenário desse capítulo foi a Robin e o Brook contra a Black Maria. Caraca, que suja a estratégia que foi usada, né? Invocando ali, fingindo que... Como é que eles sabiam? É uma habilidade que a gente não sabe exatamente como funciona. Tipo, eu acho que eles não sabem. Eu acho que aquelas mulheres, elas não sabiam exatamente, né? Quem eram as figuras de maior importância na vida da Robin. Mas ainda assim, era algo que talvez projetasse quem justamente a pessoa gostasse mais ou sentisse mais falta, né? Independente se eles sabem ou não quem é aquela figura. Eles simplesmente espelham essa vontade daquelas pessoas. Só que isso não foi suficiente para enganar nem a Robin e nem o Brook, né? Eles dois até se sentem até unidos, se sentem até conectados, os dois conversando. Então você também não foi afetado por essa habilidade, né? Não foi? Pois é, que eu sofri muito e tal. Ah, então eu também. Aquela coisa assim, tipo, dois fudidos mentalmente. Assim, caraca, pois é, então, morreu gente ali no meu navio, fiquei 50 anos sozinho, acredita? Pô, caraca, você sofreu? Pois é, eu vi matarem minha mãe na minha família. Minha mãe morreu. Minha mãe morreu, mano. E a gente descobre a habilidade da arma da Black Maria, que é um Wanyudo, só que com uma smile do Pug. A gente vê que aquela cabeça ela não é à toa, na verdade é uma cabeça com um corpinho de cachorro. Não é exatamente partindo da mitologia, mas tem uma adaptação na figura do folclore japonês ali, que é com o corpo de Pug de Smile. Bizarro aquilo. Mas essa criatura do Wanyudo é na verdade um yokai, sendo traduzido como monge da roda, bastante conhecido no folclore japonês, em grande parte porque ele é considerado o guardião das portas do inferno. Diz a lenda que o homem cuja cabeça está presa à roda flamejante era Heian, um tirano senhor feudal que possuía o péssimo hábito de arrastar as pessoas até a morte amarradas em uma carruagem ou carro de boi. Um dia ele foi assassinado enquanto dava uma volta pela cidade numa carroça. Uma versão conta que, sedento por vingança, Heian teria voltado à vida sob a forma de um Wanyudo. Outra versão diz que ele foi condenado a permanecer sob essa forma por toda a eternidade como punição pelos seus crimes hediondos. E muitos dizem que ainda hoje ele assombra as ruas de Kyoto e de outras cidades do Japão, né? Uma figura, com certeza alguém já viu essa roda, né, de carroça com uma cabeça no meio e aqui sendo representado mais uma vez como parte do folclore japonês, afinal o ano é baseado nisso. Só que essa arma durou pouco, né? O Brook já conseguiu derrotar aquela arma e é uma pena que ele tenha ido lutar com as semi-randoms do grupo da Black Maria. Eu fiquei, cara, cadê a luta musical entre o Brook e o Apu? Até hoje eu tô esperando isso e até agora não aconteceu. E assim, porra, tá faltando, cara, tá faltando isso acontecer, porque o Brook ele vai ficar só com os semi-randoms, tudo bem. Lidou com a arma, foi um suporte maneiro ali pra Robin, mas falta um oponente único ali pra ele. Vamos torcer pra que ele ainda tenha. E no meio disso, a Black Maria esculachando o Sanji. A segunda maior recompensa é daquele cara. Aquela é a segunda maior recompensa do bando, né? Então realmente vocês estão fundindo mesmo, né? Cara, só faltou o Jinbaço aparecer. Ou então Braikamba, que ele deu na Big Mom, que abortou o filho dela. Você lembra dessa cena? Foda. E ele chegasse falando o seguinte: meu amigo, a segunda maior recompensa do bando é minha, porque agora eu também faço parte desse bando. E isso é uma coisa que parece que o bando do Kaido ainda não assimilou, né? Que o Jinbe, ele realmente agora, oficialmente, faz parte do bando dos Mugiwara. Só que eles ainda não tendo essa informação clara. Exatamente, eles consideram o Sanji como tendo a segunda maior recompensa, com a de 330 milhões, enquanto a do Zoro tem 320 milhões até agora. E o mais legal dessa cena foi que o Brook e a Robin, eles simplesmente ignoraram todas essas tentativas de ofensa e falaram, cara, isso não importa, isso é só palavra vazia de alguém que nem conhece exatamente a interação do nosso bando, nem conhece, o Sanji não sabe do que tá falando merda. E a Robin diz pra Black Maria que ela não precisa entender nada, que o Sanji, ele é uma das asas do Rei dos Piratas. Isso é muito simbólico, né? Não só o Sanji, mas junto do Zoro, eles dois são essas asas do Luffy, né? Eles estando lá pra proteger o Luffy e fazer ele voar
ainda mais alto. Claro que todo bando tá com essa função, possui essa função de também elevar o Luffy a um patamar que ele não conseguiria chegar se ele tivesse sem esses companheiros. A gente viu isso acontecendo em Arlong Park, isso sendo admitido pelo Luffy em Arlong Park, mas mais do que isso, esses dois, os principais combatentes do bando, pelo menos dos originais, eles sendo aqueles que estão lá para proteger e para conseguir abrir o caminho pro Luffy, né? Isso ficou explícito pra gente no arco da Ilha dos Tritões, naquela cena emblemática do Luffy ele indo até o vilão principal dele e nessa hora o Zoro e o Sanji impedindo que qualquer um atrapalhasse o caminho do rei. Inclusive na SBS do volume 73, o Oda ele fala exatamente sobre isso. O Oda ele diz que as suas personalidades, se tratando do Zoro e do Sanji, são diferentes, mas que eles são duas asas preciosas do Luffy. E ele usa o mesmo termo, a mesma forma de se expressar, tanto nessa SBS quanto nesse capítulo dessa semana. Só que ainda assim foi engraçado como o spoiler tinha sido vazado pra gente, né? Tinham dito no spoiler que a Black Maria citou o Sanji como o segundo em comando. Falaram várias paradas, né? Na prática ela só estava se referindo à recompensa dele e ainda era tirando onda com a cara dele. Inclusive no spoiler também tinha vazado que só o Sanji a princípio tinha sido chamado de Asas do Rei dos Piratas, mas não, na verdade se trata do Zoro e do Sanji. Até faria sentido a Black Maria deduzir que talvez o Sanji fosse um segundo em comando partindo das recompensas, partindo da informação que eles têm, que é unicamente se tratando das recompensas. E muito legal a conclusão dessa cena com a Robin invocando a parte superior do corpo dela, gigante e principalmente pelada. Muito legal esse outro patamar que o poder da Robin alcançou. A gente sabe que o próximo, lá no final do mangá, vai ser ela conseguir reproduzir um corpo inteiro dela, gigante, e se Deus quiser, também pelada. Mas essa página ficou marcante exatamente pelo fato da Black Maria ela já ser uma mulher muito grande. Só que você vê que ela parece minúscula em comparação àquela cópia gigante da parte superior da Robin. A Robin realmente ali fez parecer com que a Black Maria fosse um inseto. E no final do capítulo, o Luffy, o Momonosuke, a Shinobu, o bando do Law e a gente viu depois o Caribou aparecendo também. Cara, o Luffy dizendo que precisa que o Momonosuke leve ele até o topo de Onigashima, que ele se transforme em um dragão e leve ele até o topo de Onigashima. A Shinobu, ela tá lá. A Shinobu, ela tá lá. Só tô dizendo pra vocês assim, pode ser que ele voe em cima do dragão do Momonosuke na forma de criança, mas cara, como é que o Momonosuke ele vai fazer alguma coisa em batalha, se ele fizer, considerando que ele tente fazer alguma coisa na forma de criança? Talvez se a Shinobu der uma mãozinha, isso seja algo a ser resolvido. Mas a pergunta que fica com isso é quanto tempo vai levar até o Luffy ir até lá em cima. Se já levou tanto de capítulo que levou só pra ele subir as escadas, imagina subir a fucking ilha inteira. Praticamente vai levar 400 cartas, vai ser mais rápido do que o normal. O Oda, ele, de vez em quando o negócio demora muito a acontecer, de vez em quando acontece em pouco tempo, acaba sendo algo um pouco imprevisível. É simplesmente ele querer. E rapidamente eles vão estar lá em cima de volta. E outra coisa também é, quando que o Yamato ele vai ser derrotado? Pode ser que esse seja o timing dramático a ser reproduzido. Quando o Luffy ele chegar lá em cima, ver o Yamato sendo espancado ou já derrotado no chão, e o Luffy ele chegando e vendo lá, pegando o Yamato no colo, e aí olhando pro Kaido, e assim, indo pra cima dele mais uma vez. Só que existe um detalhe aí. O Caribou dizendo que ele precisa ajudar o Luffy a derrotar o Kaido para ele conseguir sair da ilha também, para ele conseguir sair do país de Wano. Galera, aquela velha teoria, aquela velhíssima teoria que o Caribou, ele tendo a informação de que Shirahoshi é uma arma ancestral, ele possa vazar essa informação para o Kaido para que ele se interesse em competir por essa arma, já que a Ilha dos Tritões ainda é território da Big Mom na prática. Não adianta só o Luffy chegar e falar, isso aqui é meu território. Não, ele não disse isso. Na verdade, isso é a tradução errada. Ele disse que vai fazer a Ilha dos Tritões ser território dele. Isso depois dele derrotar a Big Mom. Senão ficaria muito fácil ele simplesmente dizer isso. Então, teoricamente, ainda é território da Big Mom. E aquela velha hipótese, será que ela vai ser ressurgida das cinzas? Que o Kaido ele vai entrar em conflito com a Big Mom
através dessa informação vazada pelo Caribou, talvez despertando o interesse do Kaido nessa arma ancestral e a Big Mom não querendo dividir esse poder com ele. Lembrando mais uma vez que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se você ainda não for inscrito, como eu falei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Ficou até aqui? Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Até a próxima, tchau!